Hoje nós vamos falar sobre diabetes e eu vou conversar ao vivo via Skype com a médica endocrinologista, a doutora Simone Timóteo. Vamos tirar as suas dúvidas sobre diabetes, então envie a sua pergunta na mensagem. Lembra de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Eu já comecei aqui a receber algumas perguntas da população ligadinha no bairro Getúlio Vargas, aqui na capital. Na mensagem, lembra de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Você que sofre de diabetes e que tem dificuldade de acesso a uma consulta pelo SUS. Está conectada com a gente a doutora Simone Timóteo, a quem dou bom dia, boa quarta-feira. Muito obrigada pela conexão com a gente, por essa prestação de serviço para a população desde já. Bom dia, Tamires. É Simone Gomes, meu nome, só corrigindo, né? Feita a correção, então, a doutora Simone Gomes, muito obrigada pela conexão com a gente. Nós vamos, então, à primeira pergunta no nosso quadro Fala Doutor. Vamos exibir, então, a primeira pergunta. Esse é o quadro Fala Doutor. Podemos exibir, então, Maria José, Nossa Senhora do Socorro. Ela diz assim: tive alguns casos de diabetes na família. Essa doença é hereditária ou não tem nada a ver, doutora? É sim. Muitas vezes o diabetes é hereditário. Aliás, na maioria das vezes você tem um histórico familiar, uma herança grande de avô para neto, e também tem aqueles casos de pacientes que tiveram doença no pâncreas e que podem ficar diabéticos, ou tiveram alguma cirurgia, ou tiveram uma pancreatite e pode ficar diabético. Mas a maioria das vezes é hereditária. É hereditária e os cuidados devem ser redobrados, doutora, em quem tem casos na família? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma família diabético, e eu acabo que eu não tomo açúcar, eu evito muitas coisas para evitar que eu evolua para o diabetes. Mas existe também o fator genético, né? Mesmo que a gente tenha familiares diabéticos, e mesmo que a gente também pode ter familiares e não ter diabetes em nenhum momento da vida, mas a maioria das vezes, muitas vezes, o ideal é que a gente, de qualquer forma, evite os excessos para não evoluir tão cedo para o diabetes. Isso é importante. Vamos então à próxima pergunta. Esse é o quadro Fala Doutor. Você que não enviou a sua pergunta, dá tempo de enviar, hein? Olha, Josefa Batista está ligadinha com a gente em Divina Pastora. Bom dia para todo mundo que acordou cedinho aí em Divina Pastora e se conectou aqui com a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Ela fala assim: gostaria de saber como faço para receber os medicamentos pelo SUS, como insulinas e fitas. Bom dia também, Elizabeth. Olha só, as insulinas, quem recebe insulina, dependendo do tipo de insulina, recebe no próprio posto de saúde ou na farmácia com a prescrição do seu médico, o seu endocrinologista, né? Então, essas insulinas há em todos os postos. Aqui, Sergipe também é um dos poucos estados do país que também dão insulinas mais sofisticadas, tipo a insulina glargina, através do CASE. Mas, assim, para receber diretamente e sem nenhum protocolo, direto nos postos de saúde ou nas farmácias, desde que você esteja com a receita atualizada. Já as fitas e os glicosímetros são disponibilizados para as pessoas que têm o diabetes, que usam insulina. Então, essas fitas precisam também de um relatório do seu médico dizendo: olha, ele tem insulina, ele precisa de tantas vezes por dia para que seja distribuído, mas também nos postos de saúde são entregues. Maravilha, então, essa informação, as pessoas podem ter acesso, então, nos postos de saúde, isso é muito importante. Vamos, então, à próxima pergunta. Hoje estamos falando sobre diabetes. Próxima pergunta, então, a Bruna Silva está ligadinha com a gente em Maruim. Bom dia para todo mundo que está aí ligadinha na TV dos Sergipanos em Maruim. E a Bruna fala assim: tenho nódulos benignos na tireoide. O que devo fazer? Em que período devo fazer um acompanhamento, doutora? Bom dia, Bruna. Os nódulos da tireoide, se são benignos, eles devem ser acompanhados a cada 6 meses, a depender do tamanho deles. Tem nódulos benignos que eles, apesar de serem benignos, são grandes, eles precisam ser tratados cirurgicamente. Mas a maioria das vezes os nódulos benignos são acompanhados pelo seu endócrino e a cada 6 meses, com ultrassom, com a necessidade ou não da punção para saber se ainda é maligno, tá? Ou se ainda é benigno. Bom? Entendi. Olha, estou interagindo agora em tempo real pelo WhatsApp do BG com o telespectador que está ligadinho no bairro Getúlio Vargas com a gente, o José Anselmo. Bom dia para você, seu José. E ele fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutora. O meu nome é Anselmo José, eu tenho 50 anos de idade. Ele fez o exame de glicose aí que deu o índice de 105 e conta que é diabético. Pergunta, na verdade, se é diabético por conta desse índice glicêmico. Ele relata também que a mãe tem diabetes. E aí ele pergunta se há uma tendência nesse sentido para que ele tenha também?
Veja só, existem níveis de glicemia para a gente determinar um diabetes, né? Até os 100 a gente considera normal, entre 100 e 125 a gente considera uma glicemia borderline, ou seja, no meio termo. Mas existem causas para aumento de glicemia. Por exemplo, uma glicemia de 105 pode ser causada por uma gordura no fígado, a famosa esteatose. Então, o ideal é que ele, junto com o endocrinologista, faça um teste chamado TTGO, já que ele tem um histórico familiar. E esse teste, sim, ele vai indicar se o paciente é diabético, se vai ficar diabético, se tem tendência a desenvolver diabetes. Nesse momento, o 105 requer precaução. Então, enquanto não faz o teste, evite açúcar. Evitar açúcar é importante, observar inclusive nos alimentos, no rótulo, aqueles alimentos que têm açúcares ou não. Isso é muito importante. Olha, até uma Cristina, doutora, ela está ligadinha comigo aqui em tempo real, pelo WhatsApp do BG. Ela mora no conjunto Eduardo Gomes e ela fala assim: tive Covid e fui fazer um exame de glicemia e deu altíssima, como se eu fosse diabética. Nunca fui diabética e nem tenho histórico na família, mas a glicemia dela deu aí 279. Isso significa que ela é diabética, doutora? Sim, com certeza ela é diabética. Qualquer tipo de estresse físico, psicológico, emocional, eleva as glicemias nos pacientes que são diabéticos, né? Então, possivelmente ela não sabia ser diabética, mas agora ela já sabe, ela precisa com urgência procurar um especialista, um endocrinologista, para que possa tratar disso e a indução. O Covid é uma doença muito, importante, né, agressiva, inflamatória, e ela tem despertado, encontrado muita gente que não sabia ser diabético e que está agora se descobrindo. 260 de glicemia não precisa, mesmo que ela não tenha sido antes, se ela desencadeou, com certeza ela está diabética, sim. Isso é um alerta, então, para que ela realmente possa passar aí por um acompanhamento. Mais uma pergunta, gente ligadinha na Barra dos Coqueiros, no município de Barra dos Coqueiros. O José Edmilson, a esposa dele está conectada aqui com a gente. Ela diz que assiste o Balanço Geral amanhã todos os dias. Muito obrigada. E ela fala assim: me chamo Cláudia Eunice dos Santos, meu esposo é o José Edmilson, ele tem diabetes. Gostaria de saber se as frutas são prejudiciais e quais são as frutas mais adequadas para a situação dele. Olha, as frutas não são prejudiciais. Tem aquelas frutas que são menos adequadas pelo excesso. Por exemplo, você vai chupar uma manga, ninguém quer chupar uma manga, quer chupar 2, 3 mangas. Você quer comer um pedaço de melancia, então tem que ter restrições, sim, com relação a isso. Mas todas as frutas são adequadas, desde que sejam ingeridas moderadamente. Nenhuma das frutas... Olha só, mas jaca, agora é o período de jaca. Meus pacientes diabéticos compensam muito nessa época de jaca, de manga, porque eles costumam exagerar. Mas nós sabemos que você não precisa ser restrito em nada que você queira com relação às frutas que você queira comer, mas desde que seja em quantidade moderada. Então, se você vai comer uma manga, se for grande, metade dessa manga. Se você vai comer jaca, 6 bagos, 8 bagos já é suficiente. Não pode exagerar, Tamires. Exatamente. Então aí os apaixonados por frutas são alimentos extremamente saudáveis, mas é só ficar atento em relação ao excesso do consumo, né, doutora, dessas frutas. E olha, vamos a mais uma pergunta agora no telão, para a gente pôr na tela e tirar as dúvidas da população. A Jerusa Aline está ligadinha com a gente em Laranjeiras. Bom dia para todo mundo que está aí, acordou cedinho em Laranjeiras. Como é, doutora, a relação da diabetes com as feridas? Como devemos cuidar? Tem que usar algum creme especial na pele, doutora? Bom, se houver a ferida, tem que ser avaliada especificamente o que usar, né? Mas o ideal é que se evite feridas em diabéticos, porque precisa de uma circulação local. O diabetes é uma doença inflamatória, circulação boa local, e o diabetes compromete muito a circulação. E muitas vezes a glicemia alta, ela faz com que abram úlceras, né? Façam úlceras na perna, no pé, nos dedos. Então isso é importante. É importante também que o diabético tome muito cuidado com seus entre dedos, quando for tomar banho, enxugar direitinho, não usar calçados que possam machucar, porque muitas vezes, dependendo do tempo de diabetes, o paciente tem muita dormência nos pés e não sente que está ferindo, e uma ferida não tratada em um paciente diabético pode trazer grandes prejuízos, até amputações. Mas isso não quer dizer que você se cortou por você ser diabético, eu me cortei, não vai cicatrizar. Ou muitas vezes o paciente tem uma análise assim:
Aí eu me cortei, cicatriza normal, então meu diabetes está bom. Não é bem assim, porque depende muito de onde, do que aconteceu, o que agrediu com aquele ferimento. Então, muitas vezes é preciso ser avaliado pelo seu médico. É importante, então, essa avaliação, né? Vamos a mais uma pergunta, então. Esse é o quadro Fala, Doutor. Estamos tirando as dúvidas da população sobre diabetes. A dona Valdelice Santos está ligadinha com a gente no bairro Coroa do Meio, aqui na capital. Doutor, é verdade que massa, macarrão, lasanha, vira açúcar no organismo? Muitos alimentos são compostos, são transformados em açúcar, sim. E qualquer alimento em excesso pode trazer prejuízo. E as massas especificamente, por exemplo, o pão. É uma massa, você pensar em massa, pensa em pão, pensa em macarrão. Todos eles são carboidratos, né? Na verdade, e o pão leva açúcar também. Então, você precisa prestar atenção que em nenhum alimento você deve fazer exagero, nenhum. Né? O diabético come um pouco agora, come um pouco daqui a pouco. Então, qualquer alimento, se você pensar, eu vou tirar todos os alimentos que se transformam em açúcar, a gente deixa de comer. Então, mas a verdade é que a quantidade dos alimentos é que tem que ser limitada, restrita. O ideal é que a nutricionista acompanhe também o paciente diabético, né? Uma excelente orientação essa, paciente diabético ser acompanhado por nutricionista. Vou interagir em tempo real, os telespectadores e telespectadoras enviando várias mensagens aqui, e tem telespectador ligado com a gente em Pedrinhas, no povoado Mutumbo. Alô para você que está no povoado Mutumbo, em Pedrinhas, que bom esse alcance maravilhoso que a TV Atalaia chega aí nos 4 cantos de Sergipe. Ela, bom dia, Tamires, bom dia, doutora, sou Cristiano Santos, tenho diabetes, estou sem dormir, tomo medicamentos para dormir, mas não consigo. O que devo fazer, doutora? Veja só, primeiro precisa avaliar como está a condição do seu diabetes, né? A insônia ou a sonolência, normalmente quando o diabetes está muito descompensado, ele dá mais sonolência. Mas a insônia, o cansaço físico, o estresse sempre pode levar a isso. O ideal é que seja avaliado como está a sua glicemia, e se você toma remédio para dormir, que eu já não gosto de remédio para dormir, não sou muito fã para que as pessoas não fiquem dependentes disso, mas o ideal é que você procurasse um psiquiatra ou um psicólogo, ou alguma coisa que possa estar pensando, que possa estar também avaliando qual é a condição, por que está deixando você sem dormir. Mas antes de tudo, avaliar como está o seu diabetes, viu? Isso é importante, então, essa orientação, acompanhar seu nível de diabetes. Vamos para a próxima pergunta, mais uma pergunta no telão para a gente, para o pessoal de casa acompanhar. Olha só, a Maria Aparecida está com a gente em Santo Amaro das Brotas. Bom dia para todo mundo que está ali ligadinho em Santo Amaro das Brotas na hora do cafezinho da manhã. E aí a dona Maria Aparecida fala assim, existe algum nível limite de glicemia que a pessoa não possa fazer atividade física? Qual seria este limite, doutora? Veja só, tem 2 limites, né? O limite para baixo, a pessoa que não deve fazer, se você está fazendo hipoglicemias frequentes, precisa ser avaliado, inclusive a sua condição terapêutica, o remédio que você esteja tomando. Mas o limite para não fazer a educação física, por exemplo, você está com a glicemia de 300, de 250, vai depender da sua condição física. E mais ainda, você não pode ficar Deixa eu ver como eu me expresso melhor. Fazer exercícios pesados, exercícios que dependem muita necessidade da sua condição física. Por quê? Porque os exercícios pesados, eles liberam cetonas, e se o paciente estiver descompensado, aí vai piorar e entra numa situação chamada cetoacidose. Então, eu vou dar um exemplo assim, como eu vou saber se eu estou com cetona, que se eu posso fazer? Se você tiver com um hálito muito forte, se você tiver com muito cansaço físico, urinando muito, primeiro avalie essa condição do diabetes para depois fazer a atividade física. Mas também a atividade física no diabético é muito bom. Então, se você for fazer uma caminhada, uma hidroginástica, uma atividade leve, pode até diminuir essa glicemia que está elevada, tá certo? Tem que sempre associar a condição do seu médico com o seu nutricionista e a sua atividade física. Isso é muito interessante para que o diabetes tenha uma vida longa, sem suas complicações. O exercício é extremamente importante para o diabetes. Mas sem esse sobrepeso, como a doutora orientou. Aquela caminhadinha matinal de leve já vai muito bem, né, doutora? Vamos então à próxima pergunta. Isso. Este é o quadro Fala, Doutor, tirando as dúvidas hoje sobre diabetes. O telespectador José dos Santos está ligadinho em Porto da Folha. Alô para você que está conectado com a gente em Porto da Folha. Ele diz, quem tem diabetes pode tomar bebidas usando o açúcar mascavo? E se eu tomar um adoçante, vai me fazer bem? O que é mais saudável, o açúcar mascavo ou o adoçante, doutora?
Muito interessante essa pergunta. Existe uma lenda de que o açúcar mascavo pode ser usado pelo diabetes. Não, o açúcar mascavo nada mais é que o próprio açúcar que foi menos processado. Então ele vai conseguir elevar a sua glicemia do mesmo jeito. Então o açúcar mascavo não é liberado para o diabético que tem uma condição, que tem essa condição, né? O que acontece? Os adoçantes têm aquele mito de que adoçante faz mal, adoçante faz mal. Existe um adoçante chamado stevia que ele não faz mal a ninguém, né? Na verdade, ele não é tão agradável ao paladar, mas se vocês querem uma dica, stevia em pó, ele é um adoçante excelente. Quem não tolera muito stevia, quem não consegue nada fazer, usando adoçante stevia, você pode usar o sucralose, que é o segundo adoçante. De sabor, ele é maravilhoso. Se você disser assim, que adoçante eu escolho, doutor? Eu diria stevia. Mas se você não se adapta a ele, use o sucralose, tá? Use em quantidades moderadas, sem exageros. Mas o açúcar nunca, gente, nunca. Açúcar não é alimento para o diabético. Tá aí, então, o alerta, hein? Não usa e muito menos abusa do açúcar, você que é diabético. Olha, tem gente ligadinha aqui no povoado São José, no município de Japaratuba. Olha só, a Luzia dos Santos, ela fala assim, fiz uma laporotomia para corrigir algum erro depois de um parto cesárea no Hospital Santa Isabel. Hoje sinto dor no estômago forte. É normal isso, doutora? A pergunta dela não tem muita conexão com diabetes, mas não sei se a senhora vai conseguir responder. Veja só, a dor no estômago não deve ter relação com a laparotomia. Agora, existem algumas cirurgias que são feitas de uma forma assim, que são extensas e que pode dar uma coisa chamada aderência. Então, somente o seu médico, com avaliações, com exames específicos, tipo ultrassom, que vai avaliar a necessidade ou não de liberar essas aderências, que se é que existe. Mas a dor de estômago pode ser uma gastrite, uma úlcera, então também precisa procurar, no seu caso, um clínico e o cirurgião, se for necessário, né? Ok, está dada então a orientação. Vamos a mais uma pergunta no telão. Esse é o quadro Fala Doutor, tirando as dúvidas da população, hoje sobre diabetes com a doutora Simone Góes. A Daniela Souza está com a gente em Itabi. Ela diz... Simone Gomes, perdão. A Daniela Souza está ligadinha com a gente em Itabi e ela fala assim, tremores, suor, fraqueza, coração acelerado. Esses sintomas podem ser diabetes, doutora? Olha, a fraqueza, o cansaço, a turvação de visão, muita sonolência, sim, são sintomas de diabetes. Tremor, suor, também. O suor, porque você está fraco, você pode suar também. Mas veja só, o tremor, o coração acelerado e tudo é muito comum nas doenças da tireoide e em outras doenças. Estou falando tireoide porque é a minha área, é onde eu tenho um domínio maior, mas o tremor em si, o suor especificamente, pode acontecer num paciente diabético que esteja descompensado, né? Mas aí precisa ser visto, se é para hipoglicemia, para hiperglicemia, e aí a gente precisa avaliar também. Só dizer assim de boca, é muito comum, gente. Eu vou aproveitar esse espaço aqui e dizer, o paciente chega para um amigo ou um parente, peça uns exames meus que eu quero ver como estou. Aí pede os exames, aí chega para outro médico, dá uma olhadinha nesses exames aqui. Isso não é uma avaliação clínica, gente. Vocês precisam estar com seu médico, ele olhar para você. O olhar de um médico para você, de um médico consciente, já mostra o que você pode ter. Por incrível que pareça, muitas vezes eu já diagnostiquei problemas de tireoide apenas de um paciente que eu olhei na rua e chamei a atenção e disse, por favor, vai olhar a sua tireoide, vai avaliar. Então, o olhar clínico de um médico preparado vale a pena, gente. Importante, então, esse olhar clínico e essa avaliação mais segura. É interatividade em tempo real aqui no Balanço Geral Manhã e eu estou interagindo aqui com o telespectador Elbicerge Silva. Ele está ligadinho com a gente no Novo Paraíso, no Conjunto Novo Paraíso aqui na capital. E ele diz assim, bom dia Tamires, bom dia doutora, sou diabético há 5 anos, tomo insulina em 22 unidades de manhã e tomo mais 12 unidades à noite. E aí ele fala assim, doutora, eu não vou me livrar nunca da insulina. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Bom dia. Veja só, 22 unidades de manhã e 12 unidades de noite. Na verdade, quando um paciente começa a usar insulina, foi prescrito insulina, é porque já foi feita uma avaliação e já foram esgotadas as possibilidades de remédio. Mas acontece que eu já vi alguns pacientes que descompensaram, e quando o paciente descompensa, a gente tem que usar insulina por causa
Tivemos uma oscilação rapidinha aí no sinal. Daqui a pouquinho a nossa produção vai restabelecer para a gente então finalizar e concluir essa última pergunta com a doutora. 7 horas e 27 minutos. Olha, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a Fundate, inicia as inscrições, cursos de capacitação profissional. Então vamos chamar ao vivo a nossa repórter Sara Medeiros. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações ao vivo. Ela vai trazer essas informações sobre esses cursos para você que está aí procurando capacitação. Quero te lembrar que a TV Atalaia transmite ao vivo toda a programação pelo Facebook do Portal A8. Então, meu bom dia para você que está aí conectado pelo Facebook do Portal A8. E você que vai sair de casa pode acompanhar toda a programação da TV Atalaia em tempo real pelo seu celular. Tem também o nosso canal de interatividade, o nosso WhatsApp, que é o 996520105, onde você pode participar, sempre dizendo seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora, interagir com a gente aqui em tempo real. É a população sergipana, canal aberto aqui no Balanço Geral Manhã. Deixa eu só me certificar se a gente restabeleceu o sinal com a doutora Simone Gomes. Restabelecemos, então. Voltamos a conversar então com a doutora Simone Gomes. Hoje estamos falando sobre diabetes aqui no quadro Fala Doutor e ela vai dar sequência então à resposta que ela estava tirando a dúvida do telespectador. É contigo, doutora. Deixa eu lembrar a pergunta agora, Tamires, que eu fiquei envolvida aqui. Em relação aos comprimidos de insulinas, né? O telespectador relatava então, isso. Então, ele queria trocar, né? É isso. Então, quando o paciente se descobre diabético, ele pode estar com descompensação grande, com a glicemia acima de 300, 400, e ele precisa usar uma insulina nesse momento, para que a gente possa desintoxicar o organismo dessa glicose. Mas em um momento posterior, esse paciente pode sim, se for avaliado e for dado a condição, ele pode passar para o comprimido. Essa história e essa avaliação tem que ser feita sim pelo médico endocrinologista. E como ele usa uma dose relativamente baixa, não é uma dose alta, ele pode ser visto isso, mas quando existe uma falência pancreática, quando não existe uma resposta pancreática mais a qualquer remédio, e aí a gente já não tem mais condição. Mas eu acredito que se avaliado, bem avaliado, ele possa sim pensar em tirar. Mas não pense que insulina é o fim do mundo, não. Insulina é a sua salvação, né? Nesse momento, é quem lhe dá uma condição boa de vida. Mas a gente sabe que você pode pensar em tirar. Se não der certo, se não tiver opção, a gente vai ter o melhor tipo de insulina para você ficar bem. Ok, importante é ficar bem, né, doutora? Olha, o Eliel Fontes de Santana, ele está ligadinho com a gente aqui mesmo na capital. Ele diz assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Quero saber o seguinte: tomar limão com um copo de água morna, com o corpo em jejum, faz bem, doutora, para diminuir a glicose no sangue? Até eu fiquei curiosa em relação a essa pergunta. Vou até repetir: tomar um copo de água morna, tomar limão com um copo de água morna, com o corpo em jejum, faz bem para diminuir a glicose? Olha só, nem eu aprendi isso na minha faculdade, mas eu não sou nutricionista, eu não posso nem lhe afirmar isso. O que eu vejo, e eu vou falar uma coisa curiosa, eu vejo alguns pacientes no consultório: doutor, eu tomei 2 meses de limão e a minha gordura do fígado sumiu. E daí quando eu vou ver, realmente diminuiu o grau de gordura no fígado. E como a gordura no fígado é um dos fatores para você ter hiperglicemia de jejum, às vezes isso pode ter alguma relação, mas eu não posso lhe afirmar isso, porque eu não vi isso na faculdade, nem nos meus ensinamentos, que hoje, nem nos meus congressos, tudo não aparece. Tome limão que diminui o açúcar. Mas já há relatos aí dos benefícios do limão para a saúde, como a doutora falou. Então, a orientação para esse telespectador é procurar um nutricionista, averiguar realmente se isso faz bem. O Eliel Fontes de Santana, aqui de Aracaju, gostei da pergunta, uma pergunta bem curiosa, por sinal, né, doutora? Quero te agradecer a participação com a gente, a conexão aqui com o quadro Fala Doutor, no Balanço Geral Manhã da TV Atalaia. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Tamires. Uma boa semana para todos nós. Se protejam, gente, se guardem. Nós precisamos estar bem, né? E que Deus nos proteja. Um beijo em cada um. Amém. Que Deus nos proteja mesmo. Muita saúde para todos nós, usando máscara, mantendo o distanciamento nesse período de pandemia.